Olá, muito boa tarde. Vamos dar início aqui ao nosso calendário econômico semanal. Quero passar algumas notícias aqui para vocês antes de nós iniciarmos aqui as informações, né, do que nós vamos trabalhar essa semana. Vai ser uma semana bastante movimentada aí de resultados, né, para a gente falar. Então, vou começar justamente falando sobre o mercado de ações, né? Então, as ações elas estavam hoje em um padrão aí de manutenção na abertura do mercado de hoje, né, com os comerciantes aí se preparando para uma semana movimentada de resultados de lucros corporativos, né, uma decisão aí da política monetária do Federal Reserve e um dilúvio aí de dados econômicos. Então, nós tivemos aí, o SPX 500 subiu, depois aí que o índice atingiu um recorde no final de semana passado. O Dow Jones mudou um pouquinho, né, enquanto a Nasdaq caiu em baixa, em frente a um bando de lucros da Big Tech, né. As expectativas, elas são altas em direção aí a uma das semanas mais movimentadas de relatórios de lucros corporativos nessa temporada de lucros. A grande maioria das empresas que relataram os resultados no primeiro trimestre até agora ultrapassou aí com folga as estimativas com a recuperação habilitada pela vacina, ajudando aí a estimular a demanda em uma ampla variedade de setores. Então, a Tesla, né, que nós vamos ter mais tarde, aí, divulga hoje os seus ganhos trimestrais, né, após o fechamento do mercado, e ao todo, as empresas que compõem quase metade da capitalização do mercado total da SPX 500 apresentarão resultados essa semana, incluindo aí os nomes da tecnologia de mega capacidade, como a Amazon, a Alphabet, que é o Google, o Facebook, a Apple e também a Microsoft. 84% das empresas da SPX 500 que divulgaram os resultados do primeiro trimestre até agora registraram um lucro positivo por ação surpresa. Os investidores também continuam a dirigir relatórios aí da semana passada de que a administração Biden aí estava de olho em um aumento na alíquota de imposto sobre ganhos de capital para as pessoas físicas aí que ganharam mais de US$ 1 milhão, né? Os relatórios iniciais dessa proposta despencaram as ações na quinta-feira da semana passada, com os comerciantes aí contemplando os possíveis efeitos líquidos de tal movimento à luz de um cenário econômico aí de fortalecimento que já ajudou a impulsionar os lucros corporativos. Do Dráculas Cubujas, né, que é o estrategista de ações da JP Morgan Chase, escreveu numa nota na sexta-feira, onde ele disse: há também um risco potencial de imposto mais alto sobre ganhos de capital se tivermos indicações de que ele se materializará e entrará em vigor a partir do próximo ano, retroativo a 2021, fazendo com que certos investidores realizem lucros mais cedo. No entanto, essa proposta ela estaria controversa e provavelmente enfrentará oposição significativa. Falando um pouquinho do petróleo, né? Então, as fivelas aí de óleo sob pressão do ressurgimento do Covid-19 na Índia, né? Com essa informação, o petróleo caiu com a deterioração da situação do Covid-19 na Índia, né? Exacerbando aí as preocupações em torno da trajetória de curto prazo de recuperação da demanda global antes de uma importante reunião da OPEP no final desta semana. Os futuros de Nova York, eles caíram em 2,4%, pelo menos a US$ 61 o barril. Sinais de pressão aí sobre as refinarias indianas estão surgindo aí com a Indian Oil Corp, né, procurando vender gasolina no mercado spot, uma indicação aí potencial de fraca demanda doméstica, né. Enquanto isso, as refinarias do país estão sendo forçadas a adiar paralisações planejadas para a manutenção de algumas fábricas, já que os trabalhadores estão fugindo ou adoecendo em meio a um ressurgimento desenfreado da pandemia ali. O risco na Índia ele surge apesar de uma forte recuperação da China e dos Estados Unidos da pandemia, bem como de alguns outros sinais positivos surgidos na Europa. Isso pode representar um problema para a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e os seus aliados, que concordaram aí em começar a adicionar mais oferta a partir de maio. Antes da reunião da OPEP, né, em abril, dia 28 de abril agora, o secretário-geral da OPEP, Mohamed Barkindo, disse na segunda-feira que o grupo vê sinais positivos aí na economia global, mas que há fatores aí no mercado de petróleo que exigem vigilância contínua. Entre os sinais preocupantes aí para a recuperação da demanda da Índia, a Indian Oil Corp ainda não lançou uma licitação esperada para comprar o petróleo da África Ocidental e a refinaria e a petroquímica de Mangalore cortou aí as taxas de processamento. O terceiro maior país importador de petróleo do mundo tem sido uma área particular da preocupação aí para o mercado de petróleo nos últimos dias. E com isso a Índia registrando contagens diárias recordes de casos de coronavírus e vendo aí
restrições renovadas em algumas partes do país. O caminho para uma recuperação global e completa da pandemia ainda pode ser uma saída. Embora a demanda esteja melhorando, a recuperação ainda ela não está acelerada, mostram os dados aí do mercado examinados pelos analistas. Os números apontam que uma recuperação desigual, com dados mais fracos na Europa, na Índia e no Brasil, escreveram aí em nota, né? Embora a estrutura do mercado do Brent tenha aparecido forte ultimamente, houve sinais aí de fraqueza na segunda-feira. A diferença entre os contatos de junho e julho diminui acentuadamente no início da sessão, antes de recuperar um pouco. Da mesma forma, o retrocesso dos próximos 2 meses, o que indica aí uma oferta restrita, né? Sobre a nossa semana, nós podemos falar aí, nós vamos trabalhar com Tesla no season de hoje, vai ser às 18 horas aqui de Londres, 14 horas do Brasil. Amanhã nós temos as grandes, né? Microsoft, Google, Visa e General Electric, também às 2 da tarde. Na quarta-feira, nosso webinário específico de estoques de petróleo bruto e também, mais tarde, Apple, Facebook, Boeing, Ford e Airbus, né? Então, bastante interessante nossos webinários de terça, quarta e quinta. E hoje, logicamente, falando de Tesla, né? Essa potência. E na quinta-feira, vamos fechar a nossa semana falando de Amazon, Mastercard, McDonald's, ExxonMobil e Chevron. Então, temos essas empresas aí para relatar resultados essa semana. Muita atenção voltada para essas empresas especificamente. E vamos passar um pouquinho para vocês do que a gente tem para ofertar nessa questão. Falando um pouquinho, essa semana a gente tem tendências opostas, né, ao que aconteceu na semana passada. O dólar se encontra fraco, o euro-dólar aí foi para cima, né, quase 30 pips, movimentando. Os índices americanos estão em máximos históricos. Previsão também de compra para Bitcoin USD, que agora ele chegou e fez a sua correção, agora já começou a subir novamente. E aguardar essa questão das empresas que vão divulgar resultados nesta semana para que a gente possa trabalhar. Lembrando que quem ainda não trabalha com Earning Seasons, a partir de depósitos específicos, você já começa a conseguir trabalhar com isso. Quem tem interesse, por favor, procure o seu gerente de contas e ele vai poder explanar certinho sobre quais são os métodos e através de que serviços de conta nós podemos passar a operar, a trabalhar Earning Seasons, tá ok? Vou encerrando o nosso webinário por aqui, agradeço a sua presença desde então até o momento. Qualquer dúvida que você tenha, por favor, contate seu gerente de contas. Uma excelente semana a todos, de muitos bons negócios. Um abraço.